Noobs e eu tô trazendo um vídeo mais diferente, mas sem muita enrolação. Attack on Titan. E por que o final de Attack on Titan é o melhor final que uma obra pode ter? Só lembrando que esta é apenas a minha opinião, você tem todo o direito de concordar ou discordar do que eu falar aqui, tá bom? Olha, que o final de Attack on Titan divide opiniões, isso todo mundo sabe. Porém, as pessoas estão certas em julgar ou elas só estão seguindo a multidão que dizem que o final é uma merda? Esse vídeo eu vou dividir em duas partes. Uma em que eu analiso o final da temporada final, né, a quarta temporada, e outra que eu vou dar minha opinião. Isso você pode ir mudando de acordo com o que você quiser ouvir. Antes de começar, é óbvio que esse vídeo vai estar lotado de spoilers. Assista por sua conta e risco. 1. Análise. Aqui eu vou considerar o final de Attack on Titan desde o começo do estrondo até o final do anime, tá bom? A ideia do estrondo surge na mente do Eren quando ele descobre que existem outras pessoas fora das muralhas, e também descobre que essas pessoas fora das muralhas desejam o mal das pessoas de Eldia. Pra quem não sabe, Eldia é a ilha que fica as muralhas, as pessoas que vivem lá são os Eldianos. E o Eren era um desses Eldianos, e quando ele descobriu que existia todo um mundo fora, ele pensou: por que a gente tem que ficar confinado dentro dessas muralhas como pássaros numa gaiola? Sendo que a gente pode descobrir todo mundo lá de fora. E quando ele descobre sobre o estrondo, que se consiste em desfazer o endurecimento dos titãs colossais das muralhas e os fazerem marchar pelo mundo pisoteando tudo à frente para se vingar do mundo que odiava sua raça e queria que eles ficassem nas muralhas. Porém, para isso ele precisaria do fundador, para poder usar o poder da coordenada. Porém, ele precisaria também de sangue real. E pela bênção de Sayama, ele descobriu que ele tem um irmão perdido da família real, porque o pai dele teve um relacionamento antes da mãe dele, que tinha sangue real, porém ele estava no continente. Então ele se infiltra no continente, mais precisamente no país de Marley, e encontra o tal irmão que se chama Zeke, que é um desses que odeia os Eldianos. Então o Eren mentiu pro seu irmão, dizendo que ambos iam começar um plano de usar o poder do fundador para deixar toda a população eldiana estéril, ou seja, não podendo mais ter filhos e assim enchendo na raça. Porém, Zeke não sabia que Eren na verdade estava enganando e que na verdade Eren queria começar o estrondo. E quando um dos caras mais poderosos diz que anuncia a guerra contra Eldia, o Eren, que estava escondido em uma sala embaixo do palco, se transforma destruindo tudo, como se ele estivesse falando: vocês anunciaram guerra, né? Então eu começo. Nisso o Eren taca o zaralho em Marley, matando uma galera. E aí treta vai, treta vem, e uma luta contra o Reiner, o Eren desfaz a sua transformação de Titã. E aí não tem nada entre ele e o Zeke. Era só um aperto de mão para começar o estrondo. Todo mundo pensou: fudeu, vai começar o estrondo e geral vai morrer. Porém, ao longe, com um rifle na mão, tem a Gabi, que a propósito é o maior estrume desse anime. Por isso que eu não falei dela aqui, e ela nem é importante. Ela acerta um tiro preciso no pescoço do Eren, fazendo com que a cabeça dele role. Porém, antes que o Eren perdesse a consciência, antes que o desejo dele fosse completamente apagado, a sua cabeça cai exatamente na mão de Zeke, e assim eles vão parar na coordenada, que é o lugar que Ymir, que foi o primeiro titã de todo e também controla tudo que os titãs são capazes, estava lá. Porém, antes que Zeke pudesse pedir qualquer coisa, o Eren vai e abraça ela e diz: você não é uma deusa, muito menos uma escrava, foi apenas uma humana que foi oprimida, então me ajude a acabar com tudo. Nisso, Ymir decide ajudar o Eren e dar início ao estrondo. Mas nisso, com o poder do Titã de ataque de acessar as memórias dos seus antigos portadores, Eren se projeta nas memórias de seu pai, que era um antigo portador, e o manipula para que ele invadisse o lugar que a família real estava, que possuía o fundador, e fez com que seu pai roubasse o fundador, pois ele sabia que ele herdaria o Titã no futuro, e nisso viraria o fundador. O que por si só é algo bem maluco de se pensar. É como se você voltasse no tempo e fizesse com que seus pais se conhecessem e você fosse o motivo deles terem se conhecido, mas sendo que você não existe. E isso foi muito difícil de explicar. Mas o estrondo foi ativado e as muralhas destruídas, dando lugar aos titãs colossais, que vão andando e pisoteando tudo.
80% de toda a humanidade é morta. E no fim de tudo, com os Eldianos, incluindo Mikasa, Armin, Levi, Ranji, os cadetes da tropa de exploração, eles conseguem parar o Eren, sendo responsável por sua morte, Mikasa, e assim acabando Attack on Titan. 2. Opinião. Dito tudo isso, qual era o real objetivo do Eren? Procurar liberdade. Mas pra mim, ele está mais procurando a liberdade que ele nunca poderia ter. Ele criou o Estrondo para libertar todos, mas enquanto ele estava achando que estava fazendo bem, de fora ele só estava buscando algo que era fora do alcance dele. Em certos momentos dá pra ver que ele quer a própria liberdade na cabeça, como uma forma de refúgio, tentando esquecer o que estava fazendo. E ele tá certo? Eu diria que não, mas ao mesmo tempo sim. Porque ele estava fazendo genocídios globais, mas ao mesmo tempo ele achava que essa era a única forma de ter a liberdade que ele tanto queria. Ele brigou com Armin e com a Mikasa propositalmente, para que eles não se juntassem e eles fossem taxados como vilões. Uma coisa que eu também acho incrível é que pelo fato do Armin ser mais inteligente que ele e a Mikasa mais forte, ele ganhou da Mikasa no argumento e do Armin na porrada, porque ele sabia que ambos não seriam melhores que ele nessas áreas. E eu não sei se isso foi proposital pelo Isayama, mas eu achei simplesmente algo genial. A personalidade dele também é algo a se dizer. Ele teve que brigar, entre aspas, com a própria personalidade, porque ele sabia que não ia conseguir fazer aquelas coisas horríveis com a sua mentalidade. Ele teve que vestir uma máscara e se fazer de vilão. No final, o que eu acho sobre o final de Attack on Titan? É que na verdade Attack on Titan é uma busca incessante por uma liberdade inalcançável, em que o Eren achava que estava fazendo a coisa certa, porém visto de fora ele era só um genocida, o que eu acho que não faria ele nem herói e nem vilão. Ele é só alguém corrompido pela maldade do mundo que não sabia para onde ir, e pra mim é isso que faz não só o final, como Attack on Titan inteiro, uma obra perfeita. O fato que ele parece ser só mais um anime e do nada fica muito profundo e filosófico. Não é à toa que ela é a segunda série com maior média de nota nos episódios, só atrás de Breaking Bad. Novamente, isso é apenas a minha opinião. Você tem todo o livre-arbítrio para discordar ou concordar comigo. Falado isso, muito obrigado por assistir até o final. Eu espero do fundo da minha alma que você tenha gostado. Não se esqueça de considerar dar um gostei. Eu vou fazer mais vídeos nesse formato, mas eu não tenho muitas ideias, então se você tiver uma, coloca nos comentários. É isso. Tchau.